obrigado. Parabenizar o Ricardo e o grupo pela iniciativa. Acho que nós estávamos precisando um pouco disso. E o quadro de abertura é pintado em volta de 1670, em que o rio Tâmisa ficava congelado e se fazia feiras em cima desse rio. Quer dizer, parece que já esteve um pouco mais frio do que antes, né? Uma rápida revisão: quando a gente fala uma situação como essa, certamente existe um pouco de repetitividade, mas é ótimo porque aí vocês gravam na cabeça o que está acontecendo. Então, claro que o clima já esteve muito mais quente, muito mais frio do que o atual. E os cilindros de gelo da estação de Vostok são um testemunho bastante interessante. Lembrar que anel de árvore, gelo, cilindro de gelo não é termômetro. Muitas vezes as pessoas ficam discutindo o décimo do grau em cima do cilindro e na realidade é apenas um indicador qualitativo de como estava o clima. É uma ideia bastante interessante. Você pega, como o caso Vostok, que tinha uma capa de gelo de 3.600 metros de espessura, pega uma broca oca, tira o cilindro. Nesse cilindro você tem bolhas de ar que estão aprisionadas, faz a análise química das bolhas de ar, data o cilindro por um outro método e você tem aí uma possibilidade de recompor, nesse caso de Vostok, até 420 mil anos atrás. Existem alguns glaciologistas que não concordam com isso, porque não acham que a bolha ia passar lá 420 mil anos sem reagir, principalmente porque existem carbonatos que caem com a chuva e tudo mais. Então, alguns discordam disso. Mas se a gente partir do princípio que isso aí é válido como testemunho de clima, para você atualizar suas referências bibliográficas, Geraldo. Nature, 19 de 11 de 2009. Há um ano atrás. Então, esse cientista, para você, a Nature, eu fiquei até estupefato de ter visto isso. Alguns cientistas mostraram esse aqui, o interglacial presente. E aqui temos, como foi dito, uma era glacial, 2 eras glaciais, 3 eras glaciais. E temos aqui os interglaciais de 130, 240 e 360 mil anos atrás, que mostram claramente, então, que as temperaturas estiveram 6 a 10 graus mais elevadas do que a atual. E não vai dizer que o homem lançava algum carbono. Certamente de um churrasquinho que ele fosse fazer de macaco, mas certamente não seria. A curva em azul é o CO2 e vocês percebem que ela não passa de 300 ppm. Então aqui nós temos uma evidência de que o CO2 não controla o clima global, não controlou no passado, não controla no presente. E um detalhe também, cada cilindro daquele que vocês viram representa da ordem de 200 anos, porque leva tempo para acumular gelo. Então, cada cilindro daquele é apenas um ponto nesse gráfico. Precisa tomar cuidado com isso, mas dá para se perceber que a temperatura sobe antes e o CO2 segue. Alguns autores dizem entre 800 e 1.200 anos depois. Quer dizer, primeiro precisa aumentar a temperatura, os oceanos liberarem o CO2 para o CO2 aumentar na atmosfera. Portanto, nós temos a mesma relação do estado de São Paulo para as outras partes do país. O estado de São Paulo é um estado muito convencido de si mesmo e tem no seu lema Duco, non ducor, quer dizer, conduzo, não sou conduzido. E nesse caso aqui, realmente, a temperatura sobe antes do CO2. Portanto, o CO2 é o conduzido. 10 mil anos atrás, como foi dito aqui, toda
a civilização da nossa história se resume a isso, né? Egípcios, babilônios, assírios, amoritas, que se beneficiaram desse período, então, do Holoceno. Tivemos temperaturas, esse é o mesmo dado que o Geraldo apresentou, também de cilindro de gelo, mas agora da Groenlândia. Aliás, Groenlândia, a tradução é terra verde, né? Então, e o ótimo do Holoceno, então, temperaturas mais elevadas, da ordem de 4 graus centígrados mais elevadas. Notem que a curva de tendência depois desse ótimo é uma de redução. Passou por um período minuano quente dessa civilização de Creta, em que dizem que foi aqui que começou a Era do Bronze, né? Os romanos, que puderam dominar durante praticamente 600, 700 anos a Europa, foram beneficiados por um clima quente, porque na hora que começou a esfriar, Constantino mudou a capital para Bizâncio, e mesmo assim os nórdicos começaram a invadir e acabaram com o Império Romano por conta da fome. Porque enquanto está quente, está tudo legal, todo mundo está de barriga cheia. Começou a esfriar, falta comida, aí o cara prefere morrer lutando do que ficar morrendo de fome. Mais recentemente, entre 800 e 1200, período medieval quente, em que os vikings saíram e colonizaram a Groenlândia e fizeram agricultura, né? Chamaram aquilo de terra verde, hoje uma terra que é um bloco de gelo. Então o clima deveria estar favorável. Passamos pela era glacial e nós estamos praticamente aqui. Quer dizer, claramente vocês percebem que não se pode dizer que isto aqui é um aquecimento insuportável comparado com os anteriores. Nos últimos 130 anos nós temos dados de termômetros. Já são medidas, entre aspas, né, mais precisas. Embora, se você fizer um ensaio e distribuir 10 termômetros, 20 termômetros na classe e mandar cada um ler a temperatura, você vai ver que não há realmente um consenso, né? Mas o que chama atenção nisso é esse tremendo salto que deu de mais de 4 graus. Isso aqui é a série de temperaturas, está disponível, não sei se está ainda, porque pode ter explodido, na unidade de pesquisa do clima da Universidade de East Anglia, que era comandada pelo Phil Jones, né? Mas está lá, está no site deles, a anomalia de temperatura de 8 estações do Ártico, entre 1880 e 2004, e vocês veem esse fantástico salto de mais de 4 graus centígrados entre 1918 e 1938. Vai ser difícil convencer alguém de que esse salto aqui foi produzido pela atividade humana, porque terminada a Segunda Guerra, o homem lançava na atmosfera menos de 6% do carbono que lança hoje. Então isso deve ter tido uma causa natural que levou então ao maior aumento de temperatura que nós temos registro nesses últimos 130 anos no Ártico. E logo depois da guerra, em que os aliados tomaram as indústrias dos italianos, dos japoneses e dos alemães, que começou realmente um processo acelerado de industrialização, começou a se queimar mais petróleo, emissões aumentaram, a temperatura na realidade diminuiu. E até hoje o Ártico ainda não registrou temperaturas tão altas quanto aquelas do final da década de 30, início da década de 40. E assim também vocês veem o caso dos Estados Unidos, por exemplo, em que claramente a década de 30 foi um dos anos mais aquecidos, embora Jim Hansen, alguns anos atrás, tenha tentado colocar 1998 como o ano mais quente de todo o tempo. A compressão da comunidade científica foi tão grande que ele voltou a colocar 1934 como o grande líder, e dos 10 anos mais quentes daquela lista dele, 8 estão dentro da década de 7 dentro da década de 30 e 1 na década de 20, indicando claramente que nós tivemos condições mais quentes no passado. A que se deve isso? Qual a explicação desses aquecimentos
antes do homem colocar muito carbono, se é que isso é muito, no ar? O Sol, claro. Você vê aqui, o Sol tem um ciclo de 11 anos de manchas solares. E temos também, percebam que os ciclos não são regulares. Quer dizer, a cada 90, 100 anos, o Sol apresenta um mínimo, por coincidência, no início de cada século. Agora estamos num novo mínimo, já começou em janeiro de 2008, e deve persistir pelos próximos 22 anos. Conforme você pode ver, os ciclos aparecem em dupla. Esse ciclo é chamado ciclo de Gleisberg. Ninguém sabe ao certo, que é na ordem de 90, 100 anos, mas ele se repete a cada início de século. Perceba aqui, ó, na primeira metade do século XX, o Sol atingiu o máximo de atividade e o ano geofísico solar foi desenhado para captar esse máximo que o Sol estava subindo. Então, felizmente tiveram sorte, né? Mas não tinham a instrumentação adequada, completa, para entender as interações. Mas na primeira metade do século XX, então, houve um aumento da atividade solar, o Sol produziu mais energia, e uma coincidência incrível que ele tira o seu ponto de vista geológico. Aqui você tem duas tirinhas de atividade vulcânica desde 1600 até 1800, de 1800 até 2000. Olhem, esses dados estão no CEDIAC, né? Estão disponíveis na internet. Vejam esse período aqui, que praticamente não houve nenhuma grande erupção vulcânica, ou seja, de 1915 até 1956, a atmosfera ficou muito transparente, e pela coincidência de ter havido um aumento na atividade solar, aumentou a incidência de radiação solar na superfície e provocou aquele tremendo aquecimento. Quer dizer, são coincidências que são difíceis de ocorrer no futuro, certamente. O regulador do clima são os oceanos. Eu insisto na oscilação decadal do Pacífico, que é essa oscilação de longo prazo. Vocês conhecem o Ninho, os Laninhas. O El Ninho, o aquecimento, dura 6 a 18 meses, e o Laninha também. Mas agora temos, em 1997, temos a primeira publicação sobre o assunto, que mostra que o Pacífico passa por um período relativamente mais longo, 25, 30 anos, frio na região tropical e aquecido fora dos trópicos. Claro que isso é benéfico, por exemplo, para o Japão, que está aqui, para a Coreia e para a China. E depois inverte, fica quente na região tropical e fica frio fora. Fase fria, Pacífico tropical frio, fase quente, Pacífico tropical quente. A reconstituição, então, das temperaturas dos últimos 100 anos, vai dizer, temos temperatura. No Atlântico Norte, por exemplo, tem expedições que já ocorreram desde 1730. Então, em alguns lugares temos temperaturas que mostram, então, que de 1925 a 46, o Pacífico se aqueceu, de 47 a 76 se esfriou, e de 77 a 98 se aqueceu novamente. Então, é um ciclo de mais ou menos 50 a 60 anos, 25, 30 aquecendo, 25, 30 esfriando. Isso é um ciclo muito longo para as pessoas lembrarem do que ocorreu. Porque todo mundo perde a memória. Mas olha que interessante isso. Aqui estão os desvios de temperatura com relação à média. Por favor, preste atenção. Essa escala é meio grau para cima, meio grau para baixo. Não posso falar de aquecimento, resfriamento. Meio grau, já foi dito aqui, que passa às vezes de 4, 6 a 10 graus acima para 8 abaixo, 8 a 10, quer dizer, tem variações aí de 15 até 20 graus na temperatura da Terra, e de repente nós estamos fazendo uma encrenca enorme por causa de meio grau para cima e meio grau para baixo. Está bem dentro da variabilidade do sistema. Mas olha que interessante, quando o Pacífico se aqueceu, a temperatura aumentou de 0,4 graus. Depois, quando o Pacífico esfriou, mesmo em 1945, a atividade industrial ter acelerado e as emissões aceleradas, o clima se esfriou de novo. Quer dizer, o IPCC jamais fizeram toda a mágica possível, inclusive massageando os dados,
para acabar com esse resfriamento aqui, que foi sentido no mundo todo. Nós aqui no Brasil também sentimos. Eu e o Queretino, que nós somos mais velhos do que vocês. E, novamente, quando o Pacífico se aqueceu, houve de novo um aquecimento. Quer dizer, não é uma coincidência. Você tem um oceano que ocupa 35% da superfície do planeta. A Terra, a atmosfera é aquecida por baixo. Claro que se esse oceano muda a temperatura da superfície, ele vai mudar a taxa de aquecimento e, consequentemente, mudar o clima. Portanto, os oceanos, juntamente com o Sol, são os grandes controladores do clima global, e não o CO2, porque vocês viram que o CO2 está sempre na contramão. Quando houve um resfriamento, o CO2 estava aumentando numa taxa muito maior. E está aquecendo atualmente? Depende de como eu faço a amostragem. Hoje nós temos um fenômeno mundial que é a aglomeração das pessoas em grandes cidades. 55% da população mundial já está aglomerada nas grandes cidades. Você pega um país como o Japão, 80% da população vive nas grandes cidades. No Brasil nós já estamos próximo disso também, 80% vivendo nas grandes cidades. E as grandes cidades têm um clima próprio seu, um microclima, que é o microclima urbano, que nós chamamos a geografia de o efeito de ilha de calor urbano. O que vem a ser isso? Simples de entender. Quando a radiação solar chega na superfície, ela é repartida basicamente em dois fluxos. Um é a evaporação da água, que consome grandes quantidades de energia, e a água, ao evaporar, refrigera a superfície. O outro é o que resta e vai aquecer o ar e mudar a temperatura do termômetro. Numa cidade, chove e a água vai embora, devido à impermeabilização por asfalto, por edificações, e não existe mais água para evaporar. O resultado é que todo o calor do sol é usado para aquecer o ar. E, portanto, os termômetros na cidade, como aqui em São Paulo, por exemplo, marcam 4, 6 graus acima do entorno que está vegetado. Então, o homem hoje vive num microclima diferente do que ele vivia. E se você perguntar para qualquer cidadão comum, ele vai dizer, está aquecendo. O que está aquecendo? O microclima dele. Mas esse efeito é local e ele não se propaga globalmente. Ele fica ali. A atmosfera, o ar é muito mau condutor de calor, e os vórtices, a turbulência, dissipa rapidamente quando eles estão presentes. Portanto, se eu selecionar termômetros que estão, em geral, as grandes séries estão nas grandes cidades, Viena desde 1710, Berlim desde 1740, se eu selecionar esses termômetros que sofrem esse efeito da ilha de calor, certamente eu posso provar que a década de 2000 foi a mais quente dos últimos 750 anos, como diria Jim Hansen. E é claro, ele mesmo é um grande especialista em fazer certos ajustes. Tá? Olha só, são duas séries, temperaturas globais, uma publicada em 1999 e outra em 2008. Qual foi a tática que o pessoal do GIS, do Instituto Goddard para Estudos Espaciais, fez? Foi corrigir para baixo aquele período quente da década de 30 e levantar o período frio para cima, para dar tendência e mostrar que a tendência, na realidade, mais recente seria o de aumento da temperatura. Mas se você pegar os dados de satélite disponíveis de 1979 até o presente, são 30 anos, você percebe que há uma certa estabilidade na temperatura, indicando que não há um aumento, e se, na realidade, nos últimos 10 anos, até um decréscimo na temperatura. E é interessante nessa série, pode fazer esse exercício, você tira esse ano de El Niño, corta esse El Niño de 97 e 98. Os El Niños têm a tendência de aumentar a temperatura do globo. O El Niño de 97 e 98
aumentou a temperatura do hemisfério norte em 1,1 graus centígrados. Mais do que essa tendência dos últimos 150 anos. Quer dizer, é um fenômeno só. A erupção do vulcão Pinatubo, em 91, baixou a temperatura média global de meio grau. Então você está falando entre um El Niño poderoso e uma boa erupção vulcânica de uma variabilidade de 1,5 grau. Então eu vou ficar brigando por 0,6, quer dizer, absolutamente ridículo. Se eu tirar esse El Niño, a tendência da série é essa linha preta, ligeiramente declinante nesses últimos 30 anos. Bom, pelo menos não está aquecendo. Pode dizer que ela não é decrescente, mas não está aquecendo. E você, claro, pega algumas coisas, por exemplo, o aeroporto de Asunción, no Paraguai, tá? Que não se desenvolveu muito nos últimos anos, mostra claramente nesses últimos anos um decréscimo de temperatura e não um aumento. CO2 não controla o clima global. O CO2 está sempre na contramão. A correlação da concentração de CO2 com a temperatura é praticamente zero. E vocês veem que nesse gráfico, que também é muito famoso, o CO2 está aumentando e a temperatura, como disse, até declinando. Lembrando que nos interglaciais passados, tivemos temperaturas de 6 a 10 graus superiores às atuais e o CO2 não passou de 300 ppm. E realmente, o CO2 antropogênico, ele é insignificante. Foram colocados aqui, o Mário colocou alguns números com gráficos, e eu coloco em números mesmo. O que nós sabemos? Que os fluxos naturais, oceano, solo e biota, para a atmosfera, a ordem de 200 bilhões. Qual a incerteza que nós temos? 40 bilhões. Ora, se eu não tenho certeza nessa segunda casa aqui, vocês acham que eu vou perder tempo para discutir a primeira? 6 bilhões colocados pelo homem. Isso é absolutamente ridículo. Tá? Mas aí o ponto fundamental, a base de toda a histeria global, é o efeito estufa. E eu vou mostrar para vocês agora que do jeito que o IPCC descreve, o efeito estufa não existe. Em 1909, logo depois que a Arrhenius, em 1896, fez a famosa palestra dele na Philosophical Royal Society de Londres, onde ele disse que se o CO2 aumentasse, a temperatura do mundo ia aumentar de 5 a 6 graus. Curioso que em 1896 o Arrhenius nem calculadora tinha. E o IPCC, com supercomputadores e bilhões de dólares, chegou à mesma conclusão que a Arrhenius. Veja que gênio era o Arrhenius, né? Mas logo depois, esse cara aqui, vocês têm que ler a bibliografia desse cara. Fantástico, esse cara era muito bom na parte de radiação e de óptica. E ele demonstrou que o efeito estufa, ou seja, o ar aquecido dentro da casa de vegetação, não era devido à absorção do infravermelho pelo vidro. E quando surgiu a ideia, que foi com o Joseph Fourier, o mesmo que da matemática, alguém tinha feito uma casa com coberta de vidro. E depois, em 1859, quando Tyndall descobriu que o vidro ele absorvia o infravermelho. O vidro funciona como um filtro. Ele corta a partir de 2,8 microns o comprimento de onda e absorve todo o infravermelho. Então chegaram à conclusão que a radiação solar entrava dentro da casa, aquecia o chão e o ar e as plantas, e emitia, e aí o vidro impedia que esses comprimentos de onda escapassem. O Robert Wood fez duas casinhas, uma de vidro e outra de cristal de quartzo, que é totalmente transparente à radiação, e mostrou que as temperaturas finais eram as mesmas. Então já há 100 anos atrás ele mostrou
que o efeito estufa não existia. E aí vem um monte de besteira que é falado. Por exemplo, se o planeta não tivesse atmosfera, a temperatura seria 18 graus abaixo de zero. É graças ao efeito estufa que ela é 15 graus acima. O efeito estufa é responsável por 33 graus. Mentira! Porque se o planeta não tivesse atmosfera, não teria nuvens. Ou será que formaria nuvens sem atmosfera? Claro que não. E as nuvens são responsáveis por metade do albedo planetário, ou seja, metade da radiação solar que é refletida de volta para o espaço, provém das nuvens. No momento que eu retiro a nuvem, entra 15% a mais e as temperaturas seriam da ordem de 5 graus centígrados negativos e não 18. E 5 graus, como nós vimos, está perfeitamente normal dentro de uma era glacial. Afinal de contas, no Quaternário, no último milhão de anos, passamos por 9 glaciações. Cada glaciação dura 100 mil anos, portanto 9 vezes 100 mil são 900 mil. Em 1 milhão, 90% do tempo, as temperaturas estão aqui e não a 15 graus. Portanto, retirada a atmosfera do planeta, ele não seria menos 18, sim, mais 5. Mas isso não está nos livros. Quando vocês olham nos livros, eles falam outra coisa. É errado. Qual é a física da absorção do CO2? Vocês já pararam para se perguntar como é que o CO2 absorve radiação? Ele absorve radiação em comprimentos de onda muito seletivos. E ele absorve, a molécula pode vibrar para cima, para baixo, ou fazer um efeito sanfona, e a molécula pode rodar também. No momento que ela absorve um fóton num determinado comprimento, ou ela roda ou ela vibra. Mas isso são movimentos mecânicos, energia cinética, que ela perde quando ela interage com as outras 2.700 moléculas de nitrogênio, oxigênio, argônio que existem em volta dela. Ora, se ao rodar ela perde energia cinética por atrito, transformando em calor, ela vai emitir o quê? De onde ela vai tirar energia para reemitir o que ela absorveu em direção à superfície? Termodinamicamente não é impossível criar energia. Ela absorve, roda, vibra, perde por atrito e, portanto, não pode emitir. E tem mais outros detalhes. Por exemplo, a lei de Kirchhoff, que é uma das leis fundamentais da radiação de corpo negro, diz que a absorvividade é igual à emissividade para um dado comprimento de onda. Só que a lei de Kirchhoff diz que precisa haver equilíbrio térmico. E gases na atmosfera estão sempre subindo, descendo, se aquecendo, esfriando. Não existe equilíbrio térmico, portanto a lei de Kirchhoff não se aplica ao CO2. E pela lei de Wien, que é a outra lei fundamental da radiação, diz que o comprimento de onda em que o corpo emite o máximo da sua radiação é inversamente proporcional à temperatura, da ordem de 3.000. Como o máximo que o CO2 emite é em 15 microns, 3.000 dividido por 15 dá 200. Ou seja, a temperatura radiativa do CO2 é 70 a 80 graus abaixo de zero. Aí, um corpo frio aquece um corpo quente. O CO2 frio vai ter condições de a menos 80 aquecer a superfície em média a 15 graus? Eu acho que é impossível. Pelo menos nós sabemos que o calor flui do mais quente para o mais frio. Como é que o CO2 vai aquecer? Então são várias incógnitas nessa física do CO2, e todas elas levam para o fato de que o CO2 não tem condições de emitir. O que acontece é o seguinte: a massa de ar, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio,
0,9% de argônio e 0,038% de CO2. A massa de ar, moléculas, ela se aquece com a condução de calor da superfície, com a convecção dessa turbulência e até com a liberação de calor latente, quando o vapor sobe, condensa liberando calor. A massa de ar se aquece e é ela que emite e não o CO2. Então, se nós tirarmos todo o CO2 da atmosfera, a hipótese absurda que vocês viram, acho que foi o Marco que mostrou, que tem um limite mínimo de CO2 de 170. Por quê? Porque os oceanos jamais vão deixar baixar de 170, naquelas temperaturas de 10 graus abaixo do que temos hoje, em torno de 5 graus positivo. Os oceanos jamais vão deixar a concentração abaixar abaixo de 170, 160. Então, é a massa de ar aquecida que emite. Se nós retirarmos todo o CO2, a temperatura vai continuar a mesma. Não vai dar para notar a diferença, porque é uma molécula de CO2 para cerca de 2.700 outras moléculas. Então, o efeito na temperatura da Terra do CO2 simplesmente é impossível de medir com a instrumentação que nós temos hoje. Então é claro que se você tem proposições como ridículas, como essa proposição de Kyoto, é válido até o ano 2012, né? 2008 a 2012, e certamente agora, a partir de segunda-feira que vem, na COP16 em Cancún, vão tentar de alguma forma esticar esse protocolo. Isso é absolutamente ridículo. Ele está falando em reduzir 5,2 as emissões, que é 0,3 bilhões contra 200 bilhões de fluxo e 40 bilhões de incerteza. Quer dizer, matematicamente isso é ridículo. Quem garante que o dólar que está sendo colocado lá, o 10 dólares por tonelada, vá realmente acabar ou controlar o CO2? E se controlasse, não teria efeito nenhum. Então, como já foi levantado aqui, eu resumo tudo isso numa frasezinha apenas. Reduzir as emissões significa gerar menos energia elétrica e, portanto, condenar o resto do mundo ao subdesenvolvimento eterno. Se tem 7 países, 10 países que estão bem, os outros 180 não estão. E impedir que esses países queimem petróleo e carvão para ter sua energia elétrica e para se desenvolver, isso realmente é um ato neocolonialista. Continua a dominação através de uma hipótese que não tem absolutamente comprovação nenhuma. Então, nós não temos, como o Geraldo falou, uma crise climática. Nós temos uma potencial crise energética, porque os países industrializados, Japão, Inglaterra, Alemanha, são dependentes de energia, eles são importadores de energia. E se de repente os outros 180 países do mundo quiserem que o nível do seu povo se eleve, o IDH, o padrão de vida seja melhorado, então vai ter muito mais gente competindo pelo mesmo petróleo que está aí. E eles não querem competição, eles querem o bolo só para eles. Segurança energética dos países industrializados e não uma crise climática, porque as temperaturas estão variando entre mais meio grau e menos meio grau, e não de 10 graus para 15 negativo. E para vocês entenderem como essa frase é muito comum, nós temos que manter um aumento de temperatura abaixo de 2 graus. Geraldo já falou sobre isso, de onde saiu, e eu vou mostrar matematicamente para vocês, embora as contas tenham sido feitas ao contrário. Você primeiro pegar o número para depois fazer as contas. Então, o que se faz? O forçamento do IPCC simplesmente pegaram a curva de
crescimento do CO2 e fizeram um ajuste do logaritmo natural, onde C é a concentração e C0 é a concentração pré-industrial. Tá? E isso multiplicaram por uma constante que dá o ajuste na curva. Isso é chamado o forçamento. Então aqui você calcula, por exemplo, se você colocar aqui 460, vai dividir por 280, calcula então o logaritmo e obtém um ΔF aqui que dá 2,66 watts por metro quadrado. Aí você entra numa outra equaçãozinha que simplifica o clima violentamente, quer dizer, ΔT, a variação de temperatura é igual à variação da forçante e é dependente de uma constante chamada parâmetro de sensibilidade climática. Nesse parâmetro aqui, toda a culpa está nele. Se variar a nuvem, se entrar em erupção vulcânica, se tiver mais aerossol, tiver menos vapor d'água, mais CO2, tudo está nele aqui. E o IPCC usa um parâmetro de sensibilidade climática muito alto, 0,75. Então, se variar de 1 watt por metro quadrado aqui, a temperatura varia de 0,75 graus centígrados ou Kelvin. Mas se vocês enfiarem o 266 aqui, então vocês vão ver que vai dar 2 graus centígrados, que é realmente a concentração de 460 ppm. Como nós estamos em 385, então precisamos segurar antes de chegar nos 460 para não passar dos 2 graus. Como eu gostaria que o clima fosse assim, né? Tão fácil de ser controlado apenas com uma simples equaçãozinha logarítmica dessa. E vocês veem que no AR4, no relatório 4, o IPCC coloca aqui as forçantes radiativas, onde ele diz que o CO2 daria 1,66 watts por metro quadrado e que no nível de entendimento nós temos um alto nível de entendimento a esse respeito. Quando chega em matéria de nuvens, daria um forçamento de menos 1,8, que cancela aquele 1,6, tá? Mas o nosso entendimento é muito baixo. É um dos grandes controladores do clima global. Nuvem, ela tem um efeito que nós chamamos de feedback negativo. As nuvens resfriam o planeta. No momento que o planeta está um pouco mais seco, tem menos nuvens, ele se aquece. No momento que ele tem mais nuvens, ele se resfria. E nós não conhecemos, na realidade, como é que as nuvens variam, mas certamente esse forçamento pelo CO2 está exagerado, porque ele sai de modelos que estão programados para responder ao CO2. O modelo de clima, já foi dito aqui, é colocado em caixinhas, etc. Eu vou simplificar um pouco mais. O modelo de clima é um programinha de computador. Pode ter 800 mil linhas, 1 milhão de linhas. Pode precisar de um supercomputador, tá? De 276 teraflops, ou o japonês já está medindo em petaflops, né? 4 trilhões de contas por segundo. Mas ele vai resolver equações que saíram da mente do homem, ou seja, equações que nós achamos que controlam o clima. Então, é apenas um programa de computador. E a atmosfera, o clima do modelo, não tem nada a ver com o clima real. O modelo tem a sua atmosfera, a atmosfera natural é diferente dela. Atenção, nós vimos, e eu defendo esse aspecto, de que os oceanos controlam o clima, e que nós vimos então que houve uma variação, o Pacífico se aqueceu em 2 períodos e se esfriou no meio. E uma das minhas preocupações sempre foi mudança brusca. Embora o Geraldo também nos mostraram que durante o Younger Dryas, o Dryas mais recente, por exemplo, a variação de temperatura foi muito rápida, possivelmente em alguns anos, ou até menos. Mas me preocupou sempre essa variação do Pacífico, de frio para quente, em questão de meses. Aí eu fui procurar o que tinha acontecido e descobri isso aqui, olha, anota, Tangshan. Houve um terremoto
no oeste da placa do Pacífico. Esse terremoto se estendeu em direção à cidade de Tangshan, na China, no dia 28 de julho de 1976, matou mais de 500 mil de chineses. Então imaginei que se esse terremoto, que ocorreu na chamada piscina de água quente do Pacífico, onde o Pacífico tem temperaturas superiores a 28 graus, foi tão violento assim, ele pode ter redistribuído a água quente e o Pacífico passou de frio para quente quase que imediatamente por conta dessas ondas internas que foram geradas e possivelmente o tsunami. Na mudança em 1946 é muito claro. Existe um relato da Guarda Costeira Americana de um tsunami que se formou nas Ilhas Aleutas, ao sul do Alasca, e que a onda original tinha 126 pés, 36 metros de altura. Ela se propagou com uma velocidade de 800 km por hora, em 4 horas e meia chegou no Havaí. Em 46 o Havaí não tinha alerta de tsunami e matou mais de 160 pessoas, ondas com 10, 12 metros de altura. Como naquela região do Alasca, em abril, as temperaturas são da ordem de 3 a 4 graus centígrados, então eu imagino que esse tsunami tenha redistribuído água fria pela bacia toda e feito o Pacífico esfriar. E aqui nesse meio tem esse aquecimento. Isso bate com então vulcões e com terremotos que ocorreram nesse período de 1958 e 59. E uma história que me impressionou muito, Kenekiro, foi naquele grande terremoto do Chile, em 1964, que foi o maior já registrado. A televisão diz assim, e a escala Richter vai até 10. A escala Richter é aberta, ela não vai até 10, ela não tem limite. Só que, felizmente para nós, nunca foi registrado um de magnitude 10. O máximo foi esse do Chile, de 9,4. Pois esse terremoto provocou um tsunami na costa do Chile, que atravessou o Pacífico e matou mais de 120 pessoas no Japão. Para vocês verem a potência que esses fenômenos geofísicos têm em cima dos oceanos. Uma vez que você muda o oceano, o ar em contato com os oceanos muda e o clima muda. Eu estou trabalhando com a hipótese de que isso seja uma oscilação regular, 25, 30 anos, mas ela pode não ser. Ela pode ser aleatória, dependente desses violentos terremotos e tsunamis que venham a modificar completamente a distribuição de calor nos oceanos. Então eu projetaria para os próximos 20 anos um resfriamento. Aqueceu, resfriou, aqueceu novamente, e agora as boias que nós temos à deriva nos oceanos, são mais de 3.200 boias, mostram que os oceanos estão perdendo calor. Olha a situação como estava em 1947, 76, que foi o período que nós passamos um frio de lascar aqui. Aí eu ia para a escola de manhã aqui em São Paulo, a mão ficava dura, tão frio que era. Olha como é que estava a situação da temperatura do Oceano Pacífico, média para aquele período. E olha como é que está nesses últimos 11 anos. Portanto, claramente o Pacífico está numa fase fria, e certamente a tendência vai ser esfriar pelos próximos 20 anos. O Sol está em declínio, o Pacífico está esfriando. Então, esses dois grandes indicadores climáticos mostram que nós vamos entrar num resfriamento. Porém, vai queimar a minha previsão se ocorrer um grande terremoto no oeste da placa do Pacífico e fazer com que ele se aqueça novamente, porque aí nós teríamos mais um período de aquecimento. Para terminar, lembre-se, CO2 não controla o clima global.
CO2 não é um gás tóxico, CO2, como o Mário mostrou, CO2 é o gás da vida. Pense na hipótese ridícula de a gente acabar com o CO2, nós também acabaríamos, porque nós não somos autotróficos, nós não somos autossuficientes na comida que a gente come. Nós comemos o que as plantas produzem. Elas retiram esse vilão da atmosfera em presença de luz e de água. Elas produzem amidos, açúcares, fibras, dos quais nós e os animais nos alimentamos. Quanto mais CO2 tiver, melhor. Centenas de ensaios agronômicos já mostraram que aumentando, dobrando o CO2, a produtividade de plantas C3, por exemplo, que são os grãos, aumenta de 30% a 50%. E é isso que a gente precisa para essa humanidade cuja população está em expansão. Reduzir as emissões é jogar dinheiro fora, porque não vai controlar o CO2. A pressão do CO2 na atmosfera é controlada pela temperatura do oceano. Chama-se Lei de Henry. Então, se você retirar, fizer um cap and trade, pegar e enterrar o carbono, vai sair mais carbono do oceano. Portanto, redução de emissão e esses gastos está totalmente inútil. O efeito estufa, que é a base do aquecimento global, precisa ser reavaliado. A sua física, apesar de ter iniciado em 1826, ainda não foi comprovada. E ela é questionável, como eu mostrei para vocês. O IPCC não faz previsões. Isso dito pelo próprio Kevin Trenberg, que é um dos grandes líderes do IPCC. O IPCC faz brincadeirinhas, como, por exemplo, pega cenários futuros de CO2, que são fictícios, que nós não sabemos, e usa modelos que são de clima, que são imperfeitos, para fazer as projeções. Esses modelos não controlam o clima global, esses modelos não levam em conta correntes oceânicas, não levam em conta uma série de outros fatores externos, como, por exemplo, variabilidade solar, fluxos de raios cósmicos, etc. Erupções vulcânicas, né? Portanto, essas saídas, esses produtos de modelos, na realidade eles não se prestam para nós fazermos uma projeção adequada, um planejamento adequado para a sociedade humana. A rigor mesmo, falando português claro, a saída dos modelos são lixo, não serve para nada. Mas já gastaram mais de 100 bilhões de dólares com supercomputadores e modelos. De novo, é claro, com a população crescente, 2040, 9 bilhões de habitantes, a conservação ambiental é uma questão de necessidade, independente se o clima esfria ou aqueça. Não tem nada a ver, acho que foi Mário que falou, ou foi... Não, foi Marco que falou, separe completamente, o negócio é clima, outra coisa é ambiente. E todas essas reuniões, como a COP16, elas não são voltadas para o clima, para o ambiente, elas são voltadas para o business, o negócio. Então a conservação é necessária para a sobrevivência da espécie humana. Porque se não houver conservação, o homem desaparece. Milhares de espécies já desapareceram ao longo desses anos. O homem é mais uma delas que pode desaparecer. O planeta não tem problemas. Quem tem problemas somos nós, e fomos nós que criamos. No momento que a gente desaparecer, o planeta se recupera. E vai viver quanto, Kenetiro? Mais uns 5 anos, enquanto o Sol estiver iluminando esse nosso planeta. E para não dizer que caí de paraquedas nisso, acho que a primeira palestra que eu fiz
foi organizada pelo Kenitiro em 1989. Depois tem um artigo na revista de Geociências, e é claro, eu tinha que mostrar esse aqui, Revista Brasileira de Geografia, outubro, dezembro de 91, Arrefecendo o Aquecimento Global, as páginas 153 a 164. Muito obrigado pela atenção de vocês.